Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Amém? A palavra de Deus diz assim: Eu disse a mim mesmo: Vem, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grande projeto, construí casas e plantei vinhas por ali. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos não desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Os irmãos podem chamar a cena. Irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro que traz a nossa mente, a nossa concepção, uma época que tinha chegado ao povo de Israel, um tempo onde nada fazia sentido, onde tudo que era feito, nada valia a pena, que já não existia mais aquele viver com Deus da parte deles, eram poucos, aliás, e onde os porquês dominavam a mente deles. Então, pensando nisso, Salomão, inspirado por uma sabedoria tremenda, passou a pensar acerca daquilo que é em vão. Tanto é que, se os irmãos continuarem lendo, ele vai dizer que a própria sabedoria e a ignorância é vã. Portanto, como foi dito nessa passagem, os prazeres da nossa vida, coisas que buscamos para nós mesmos, glória para nós mesmos, de nada vale, é em vão, se não for para dedicar honra e glória a Deus. Amém? Amém. Devemos perceber, eu até postei no Facebook para os irmãos de outros ministérios até, devemos perceber que tudo o que buscamos aqui na terra afeta diretamente a nossa vida espiritual. Dinheiro, casa, carro, tudo afeta. Então, Salomão chegou à conclusão de que tudo que diz respeito a riquezas, a vã sabedoria e tudo o que não tem parte com Deus é correr atrás do vento. É simplesmente parar no tempo. Aleluia, é verdade. Como eu coloquei através desse estudo, o poder das nossas decisões. Meus irmãos, como os irmãos acreditam que teria sido se Adão e Eva tivessem tomado uma decisão diferente? Que eles puderam decidir. Deus falou: ó, vocês têm de tudo. Só que da árvore que está lá no centro do bosque, da árvore do conhecimento, bem do mal, não come. Mas aí veio um mundão.
Tem aqueles amigos que nada tem para oferecer, nenhum conselho. Veio e falou assim, viu? No argumento, falou, viu? Deus falou que não é para comer, né? Estranho. Mas por quê? Você não pode comer? Por que você não pode ir lá naquela festinha lá junto com a gente? Por quê? Ao invés de Eva, que foi a primeira que ela bateu o pé e falou, não, ele falou que não vou desonrar meu Deus. Ela simplesmente, é verdade, movida pela ganância de ser como Deus, de conhecer o bem e o mal, conhecer os mistérios de Deus, ela comeu. Mas eu não culpo só ela. Adão teve a mesma oportunidade de tomar uma decisão diferente. Quando vai oferecer o fruto, Adão poderia ter dito, mulher, você comeu, Deus falou para não comer. Aí vem o irmão crente, irmão, por que você foi naquela festa? Você é do mundo. O que você fez lá? Ah, eu bebi, eu saí com o menino e tal. Irmão, Deus não falou que a gente tem que viver em santidade? Por que você fez isso? Então, irmão, só para a gente trazer para os tempos de hoje. Outro exemplo foi Abraão. Imagina se Abraão tivesse tomado a decisão de não confiar em Deus e crer que levando o filho ao holocausto por vontade própria, ele seria mais abençoado do que ele já foi. Imagina se tivesse sido diferente. Talvez, tá certo? Deus pode levantar outro herdeiro da promessa, mas ele tinha feito para Abraão. E se Abraão desiste da promessa, toma a decisão de não levar adiante, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Amém? Amém. O povo de Deus no deserto com Moisés. Os irmãos, Moisés disse: espera aqui, que eu vou ali no monte, que Deus tem algo para a gente. O povo ficou, passou dias e dias e dias. Por que o povo não tomou uma decisão diferente, ao invés de adorar outros deuses? Se aquele povo tivesse tomado uma decisão diferente, eles teriam adentrado a terra prometida. A Bíblia lá na frente diz que 2 entraram. Porque as circunstâncias, os gigantes daquela época, falaram: não, a gente é mais forte que o seu Deus. E eles se convenceram. Por que eles não tomaram a decisão de não, Deus prometeu, Ele vai prover. É a terra que é nossa. É a palavra de Deus. Mas não. Decidiram fazer tudo contra a vontade de Deus. É correr contra o vento. É parar no tempo. Amém? Amém. E aqui, meus irmãos, agora, trazendo para os dias de hoje, o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com vocês? Cada um de vocês aqui hoje. Só para começar, vocês já tomaram a decisão certa, vocês estão na casa de Deus. Aleluia. Amém? Enquanto a gente perde tempo buscando virtude mundana, buscando muitas vezes estudos que não tem nada a ver com a nossa vida com Deus, que muitas vezes vai nos levar para mais longe de Deus, e como eu preguei um tempo atrás, o nosso óleo significa a presença de Deus, a vontade de estar com Deus, tudo vai secando. Até que chega ao ponto que a gente se sinta vazio. E simplesmente ecoe, como eu disse, tem uma voz dentro de cada um de nós que diz: vai buscar o seu noivo, vai buscar encontrar, vai buscar a sabedoria que provém dele. Mas aí, quando isso acontece, a única voz que ecoa dentro da gente é um simples barulho do nada. E isso é muito sério. Porque, meus irmãos, o exemplo que eu vou dar aqui serve até muitas vezes, acredito que até mais para mim do que para cada um dos irmãos. Mas quantas vezes, se a gente for contar, a gente diz a palavra eu nos dias? Quantas vezes a gente diz a palavra para mim? As palavras das coisas. Quantas vezes o eu substituiu ele nas nossas colocações?
Eu trabalhei duro para conseguir. Por isso eu conquistei. Eu estudei. Eu parei madrugada estudando, passei no vestibular. Meus irmãos, e não sobra espaço, não sobra uma colocação para ele. E Jesus diz: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Parece difícil? Sim, é difícil. É difícil, porque quando a gente percebe que a gente já pecou, a gente já deixou Deus de lado, é normal. Já se tornou uma coisa, acho que natural do ser humano nessa, como que eu vou dizer, nessa natureza pecaminosa que é a nossa. Mas Deus sabe do nosso coração. Deus sabe. Então, quando a gente começa a trocar essa vã sabedoria, essa sabedoria que de nada nos acrescenta, as coisas começam a mudar ao ponto do nosso falar mudar. Então, a colocação eu trabalhei duro para conseguir, já muda para ele me ajudou em todo o tempo, porque eu trabalhei duro, mas ele me sustentou, porque se não fosse por ele, eu teria desistido. É verdade. Hoje mesmo, meus irmãos, eu estava num dia que só misericórdia de Deus. Só misericórdia. Só que aí eu lembrei dessa palavra. Eu falei, realmente, eu disse para mim mesmo, eu não consigo, mas ele é quem provém. Aleluia. Meus irmãos, o dia mudou na hora. À tarde eu abri o sol. O trabalho, o ambiente do trabalho mudou. Pelo menos para mim. Amém? E isso, por quê? Porque a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. As nossas decisões têm que devolver o louvor que é de Deus, a adoração que é de Deus. Quando você diz eu consegui por méritos próprios, que louvor está dando para Deus? Dê o espaço dele no seu tempo, na sua vida. Amém? Então, em pequenas atitudes, as nossas decisões dizem muito mais acerca do nosso caminho, acerca de para onde estamos indo, do que nossa própria vida. O simples pensar, eu consegui por méritos próprios. Quem que gosta de louvor só para si? Não sabe. Quem que ensina como Deus? Então, esses pensamentos não são inspirados simplesmente por nós. Porque se fosse por nós, que vivemos com Cristo todo dia, a gente não pararia para falar eu. A gente pararia para falar eu. Mas os pensamentos que vêm na nossa cabeça, muitas vezes, influenciam até mesmo a nossa salvação. Eu já pensei em desistir de tudo, já pensei em largar o chamado, já pensei em deixar a vida com Deus. Como eu disse aqui, eu fiquei 2 meses sem igreja. E é triste para mim falar isso. Porque nesse tempo em que eu estava sem igreja, era só eu. Já não tinha mais ele. Ou eu e ele, mas ele e eu. Só tinha eu. E a única voz que gritava dentro de mim era nada. Você não tem nada. Era como risos, gargalhadas no meu ouvido, dizendo: você é fraco. Ele te deu promessas, ele te deu tudo. Ele foi para a cruz. E hoje é o seu eu que vai vencer. Ah, meu Deus. Para mim hoje, estar aqui em cima, passando essa palavra que Deus me passou, eu poderia muito bem começar a rir. Porque aquele que zombou de mim, com certeza é muito furioso agora. Porque ele está vendo que as promessas que Deus me fez não se apartaram de mim. Deus prometeu na minha vida, acabou. Deus prometeu na sua vida. Meus irmãos, se vocês pecarem,
espaço, não tem brecha. Como? Se possível, fala para o pastor, fala para quem for, confessa, ora, coloca diante de Deus, mas não tem espaço. É uma decisão. É o simples fato de dizer: Deus, eu sou pecador, eu pequei, me perdoa. E é isso que a gente tem que praticar todo dia. Quanto mais o eu diminuir, mais o ele vai aparecer. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes vem algo, vem mensagem de texto, vem WhatsApp, Facebook, vem amigos, e diz: viu, você vive na igreja, cara, para que tudo isso? Isso é fanatismo. Já me disseram isso, eu falei: não, isso é vontade de dar com Deus, porque eu já perdi muito tempo. Porque é muito fácil, e como eu falei umas quartas atrás, a gente deixa a presença de Deus por pouca coisa. É o eu que grita dentro de nós para que a gente saia da presença dele. Meus irmãos, ontem, quando eu estava revisando essa palavra, eu colocava no papel para mim poder tomar um rumo no pensamento. Meu irmão, era a gente entrando no meu quarto, falando: viu, você não vai sair não, tem que comer, viu, tem que não sei o quê. Chegou o ponto, eu queria trancar a porta do quarto, mas eu pensei: não, a gente ignora, porque é. Mas, meus irmãos, se eu tivesse deixado por um segundo de estudar mais uma vez essa palavra, Deus não teria revelado algumas coisas que estavam faltando. Amém? Amém. Porque mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 minutos. Amém? E como eu disse, isso é muito sério. Até quando a gente vai continuar a dar ouvido a vozes que nos tiram da presença de Deus? É difícil, mas até quando? É a pergunta que eu tenho para você, meus irmãos, hoje. Até quando? Até quando o eu vai prevalecer? Quantas vezes a gente já não se frustrou porque o eu disse que eu podia? E quantas vezes você mesmo disse: eu não posso, mas Deus pode por mim? Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Marcos 8:36 que ganhará o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E eu não canso de pensar, de realmente concordar que a Bíblia é um manual de vida do cristão. Se a gente seguisse à risca tudo que a gente tem que fazer, era passaporte carimbado e assinado por Jesus para a gente ir para o céu. Não que a gente não vá. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando eu li a primeira vez essa mensagem, essa palavra, esse versículo, dentro de mim queria explodir. Porque eu pensei: nossa, eu estou num momento bem complicado da minha vida, não tenho emprego, está tudo acabado. Já era crente. Mas quando eu meditei aquela palavra, quando eu trouxe para a minha vida, eu agarrei esse versículo, tudo mudou. Veio uma paz dentro de mim e algo dizendo: filho, esse problema está grande, né? Pois é. Mas maior sou eu. E a medida de você. Aleluia. Amém? Muitas vezes, meus irmãos, e eu até digo que ontem acabei fazendo isso, até confessando para os irmãos, a gente busca as nossas próprias vontades de uma forma que parece que o mundo vai acabar se a gente não conseguir aquilo. Essa não era a mensagem que eu ia trazer. Não era totalmente diferente. Mas um pouquinho que eu decidi estar na presença de Deus, estudar, meditar, tudo mudou. Porque a mensagem que eu tinha preparado não era de Deus, era de mim para vocês. Porque no final de tudo, quando a gente busca
nossas próprias vontades, eles não sabem qual é o final. É morte. Eu não estou falando de morte carnal. É morte espiritual. Como eu disse lá no começo, é parar do tempo. É deixar de buscar Deus, é deixar de reconhecer a grandeza dele na nossa vida. E depois, quando a gente se frustra, vem aquela típica frase de perdedor. Não aconteceu porque não tinha que acontecer. Não deu certo porque, sei lá porque não deu, mas não deu. Quando na verdade o discurso tinha que ser basicamente assim: não deu certo porque não estava na vontade de Deus para a minha vida. E meus irmãos, quando eu estava no mundo, só para utilizar um pouquinho essa palavra, estava no mundo, eu trabalhava, tinha dinheiro, não tinha relacionamento nenhum com Deus. Não tinha. Bíblia era mais um livro, aliás, um livro que eu não tinha. Porque essa Bíblia aqui eu ganhei da minha mãe quando eu me batizei. E, meus irmãos, eu vivia em festas, vivia em baladas, vivia churrasco, não estava nem aí. Vivia para mim mesmo. E tentava fazer das minhas vontades um sonho realizado. Queria tudo, para tudo, por tudo, para todo mundo. Só que, para Deus, eu não tinha nada de nada por nada. Até que um convite, uma decisão, me motivou a mudar meu caminho. Aleluia. Foi um convite. Vamos na igreja? Vai ter uma festa lá que eu garanto que você não vai se arrepender de mim. É verdade. Mas irmãos, eu vivi embalado, pode até parecer estranho. Mas Deus, de uma forma sobrenatural, porque eu não tinha vontade nenhuma de ir para a igreja, Deus usou uma festa para dizer para mim que eu não precisava dos falsos amigos, que eu não precisava do dinheiro, não precisava de mulher, aliás, várias, para ser feliz. Não precisava de nada disso. Eu precisava estar na presença dele. Só isso. Pode parecer simples, mas não é. E como eu disse, tem os convites. Como a música do nosso irmão Thales, todo dia as propostas vêm. E não é fácil, não é fácil. Meus irmãos, eu cheguei ao seguinte pensamento, quando eu estava terminando o estudo. Deus colocou algo no meu coração. O problema de tomar a decisão errada, o poder da decisão quando tomada errada, influencia na queda de ministério, a saída do próprio ministério, motiva a saída da igreja, motiva a vontade de estar no mundo mais do que estar na presença de Deus. Foi quando Deus colocou algo no meu coração, que está lá em Cantares 2, aliás, do 1 ao 2, que eu vou ler para os irmãos. Deus colocou a seguinte colocação no meu coração: o mundo só vai notar os que estão fora dele, a fim de que o julgamento caia sobre eles. Como se os crentes estivessem errados por viver na igreja. É isso que o mundo diz. Os crentes só vivem na igreja, só vivem fazendo barulho, só vivem falando de Deus aí. E é isso que o mundo diz. O mundo só te nota porque somos como lírios no jardim do Senhor. Isso é lindo, não é? Ser tratado como um lírio. Amém? Só nos percebe porque temos o aroma do Senhor. Só nos percebe porque, ao contrário deles, a gente não tem luz própria. A
a gente não busca a nossa própria glória, a nossa própria luz. A gente não busca redentor para a gente. Mas a gente tem a luz do Senhor. Amém? Eu vou ler para os irmãos a passagem. Ela em Cantares 2. Cantares 2:1. Sou uma flor de Sarão, um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. E, rapidamente, o livro de Cantares ele é um livro poético, só que um livro profético, acerca do cuidado de Deus para sua noiva, o cuidado de Jesus com a sua noiva. Ao nos comparar com lírios entre os espinhos, diz a amada igreja dentro desse mundo que prega o eu. Esse mundo onde distorceram a palavra ao ponto de dizer que o negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, substitua o, como que eu vou dizer, aceite a si mesmo e negue a cruz. Porque é o peso do mundo sobre as nossas vidas, sobre a vida, inclusive dos que estão lá fora. E estava estudando, só para terminar, um trechinho durante o louvor, na administração, algo me chamou a atenção. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 4. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Essa passagem diz acerca da transfiguração de Jesus no monte, onde ele tomou Tiago, João e Pedro, a parte que eram os mais próximos, os mais queridos, e Jesus revelou para eles sua glória. Deus bradou do céu: esse é meu filho, em quem tenho amor, em quem tenho estima. E quando Pedro diz isso, é bom estarmos aqui. Realmente, meus irmãos, é bom estar na igreja. É bom. Só que, meus irmãos, o que vai ser desse mundo se a igreja, eu e você, a igreja, ficar entre essas 4 paredes? Pedro queria ficar lá no monte, na presença de Deus. Óbvio. Só que Jesus disse na sua palavra: ide por todo mundo, e não ide ficar na igreja. Meus irmãos, tem hora para entrar na igreja, mas tem hora de sair. Tem hora de ir para esse mundo aí e falar: viu, você está cheio do eu estou cheio de alguém. Por que você não vem conhecer Jesus comigo? É um convite. O convite é uma decisão sua. Se vai vir ou não, é uma decisão dele. A campanha começou. Vai começar sexta-feira. O pastor já distribuiu o convite. O convite é decisão da igreja. Quem vai vir ou não é decisão deles. Amém? Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra da parte do Senhor Jesus. Espero que, assim como eu fui, meus irmãos sejam abençoados. E que a partir de hoje, porque essa palavra não vai começar a agir na vida dos irmãos agora, porque estamos dentro da igreja. Ela vai começar a agir quando a gente cruzar aquela porta ali. Quem seremos nós? O eu ou ele?